Olá galera, tudo bem com vocês? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí assistindo, né, estudando essa videoaula. Mas então, na aula passada nós estávamos falando, né, começamos a falar sobre variedades linguísticas. Tivemos interação no Google Meet, em tempo real, então principalmente para você que trabalha ou que não teve como assistir, né, em tempo real, essa videoaula serve para você, tá bom? E para quem também acompanha no Google Meet e quer reforçar a aula aqui, né, é só acompanhar. Então vamos lá. Variedades linguísticas. Como eu perguntei para os meninos, né, eu quero que você reflita aí, né, e pense que você sabe, né, o que você pensa a respeito, que você tem ideia a respeito de variedades linguísticas. Linguística, né, a gente sabe, né, tem noção de que se refere à língua, né, o que nós falamos, que a gente até já aprendeu, né, sobre língua, linguagem, comunicação. E variedades a gente tem ideia, né, de que se trata de mais de um, são vários, né. Então a gente tem essa ideia de multiplicidade da língua, né? Então a gente compreende então que não tem só um modo de falar, há vários modos, não é mesmo? Então é isso que nós vamos ver hoje. Então, primeiramente temos que refletir, né? Sabermos que é um equívoco acreditarmos que o português brasileiro é uma língua falada homogeneamente em todo o país, uma vez que há elementos diversos que contribuem para que a língua sofra variações. Então, meninos, não pensem que o modo como a gente conhece e fala aqui tá ok, é correto, e quando tivermos, né, contato com uma pessoa de outra região, por ela falar diferente, com gírias, com palavreados, com sotaques, aquela forma é diferente e tá errado, não é conforme o português que você aprendeu. Na verdade, não é conforme o português que você conhece, né? Porque o português, ele não é somente mas que você tem hábito de falar, de ouvir na televisão, né? Que é um português de maior prestígio. Mas temos sim um português que ele é heterogêneo, né? Ou seja, ele é diverso, ele não é um só. Então, em todo o país, nós temos diversas formas de falar, diversas formas de nomear objeto, comida, ações, apelidos. Nós temos essa variedade, tá? Então, é equívoco acreditar que não é assim, que o português ele é certinho, do jeitinho que a gente aprendeu, habituado a falar, tá? Essas variações são de natureza geográfica, histórica, social, entre outras, e elas se devem às diferenças observadas entre os falares dos brasileiros. Então tem um porquê de ter essa variação, né? Há um porquê de ter mais de uma forma de falar, mais de uma forma de sotaque no Brasil, tá? Porque depende muito da localização em que se vive, depende muito da história daquela palavra, né, na evolução daquela palavra. Depende muito de quem está falando, se é um idoso, se é uma criança. Então depende muito disso, entre outras, se a pessoa é escolarizada ou não. Tudo isso vai interferir na forma em como ela fala, tá? Então a variação linguística, ela vem desses fatores, tá? Então a gente tem que ter essa noção. Então, afinal de contas, né, o que vem a ser a variação linguística? A variação linguística, né, são os diferentes modos de falar uma língua. As variedades linguísticas relacionadas à idade do falante, à sua classe social, ao espaço em que ela se encontra e ainda aos objetivos e aos usos específicos que ele faz da língua, tá? Então a variação linguística é isso. Sempre que falar variação linguística, tem isso em mente. São diferentes modos de falar de uma língua. E essas diferenças, né, que tem de falar da língua se refere à idade da pessoa que fala, à classe social que ela está inserida, em que espaço, em que local ela vive ou que ela se encontra e o objetivo que a pessoa tem ali para falar. Eu até exemplifiquei, conversei com os meninos na aula, né, falando nesse sentido, que nós mesmos, né, vocês que têm oportunidade de estudar, graças a Deus, vocês conhecem, leem, aprendem uma linguagem mais formal, não é mesmo? Então vocês têm acesso a essa língua. E não é porque vocês aprendem a linguagem formal, padrão, que vocês vão chegar lá em um avô e um tio seu que não teve acesso ao estudo, né? Que até de uma classe social mais baixa, que não tem acesso a essa estrutura gramatical, né? Essa norma padrão,
Não é porque você conhece que você teve essa oportunidade que você tem que chegar lá na sua família e falar pra todo mundo: você tá falando errado, não é assim que se fala, e falar e ninguém te entender. Não vai ter comunicação se você usar palavras e expressões que a pessoa não entende. O que é importante da língua é haver comunicação, né? Você falar, entender e ser entendido também, né? E ser ouvido. É isso que importa. Então, e eu já até falei disso nas aulas, né? De língua e linguagem. A língua, ela é viva, a língua portuguesa, tá? Não tem como estabelecer para ela só um modo e ela ficar daquela forma para sempre, estático, sem mudança. Não tem como. Um exemplo mesmo é a variação diacrônica, a variação histórica, que a gente vai ver que pelo tempo que passou ela foi mudando, porque os falantes foram evoluindo, o tempo foi evoluindo e a língua também acompanhou. Ela não é estática, não é mesmo? Então tem todo esse sentido. Então, mesmo que você aprenda, então eu vou aprender aqui com a senhora, com os outros professores de português lá na universidade a falar muito bem, mas é só balela, não preciso, eu posso falar errado. Não é isso, tá? Como eu disse, a língua, ela é viva, ela é como uma roupa. Para que você vai estudar e chegar em um seminário da faculdade, no seu trabalho, né, quando você vai apresentar algo, em uma relação interpessoal ali no seu profissional, você falar tudo errado? Não tem como. Dependendo do ambiente que você estiver, você vai usar a variação linguística que ali é pedida, né, no caso a norma padrão. Aí você tá lá, né, morando na capital, então, né, no ambiente acadêmico, nas grandes empresas, ok, você usa essa linguagem. Você vem aqui para Piranhas, né, você retorna no interior, e a sua mãe, seu pai, seus tios, primos, né, que não tem esse acesso, vai conversar com você. Você vai fazer o quê? Vai conversar a mesma língua deles. Você não vai usar palavras rebuscadas, você não vai usar termos técnicos que você usa lá na sua empresa, até porque nem tem, né, o motivo de usar termos técnicos numa conversa informal de família, num almoço de domingo. Então entendem essa variação, que ela existe e você usa ela, né? A usa conforme ela pede para ser variada, e às vezes você nem percebe essa variação, porque você tem que ela é viva. Então não deve ter preconceito linguístico com quem fala errado, principalmente com aquela pessoa que não teve acesso aos estudos, né? Que não teve o mesmo acesso aos estudos que você. Não deve ter esse preconceito. E também não é motivo porque você pode usar em diversas ocasiões, falar só errado e não ter que aprender a linguagem correta, né? Não é isso. Então a gente tem que dosar tudo, tá? Variação linguística tem que saber disso também. E claro, você pode, com sua mãe, seu pai, seu tio, seu avô, seu primo, corrigir alguma palavrinha que ele tá falando errado. Mãe, não se fala assim, se fala assim, tá errado. Aqueles erros mais assim graves que a gente fala: nossa, se minha mãe falar isso num comércio, no mercado, não vai ficar bom, vou ensinar ela a falar, não é? Ok, você pode fazer isso e ver também se conforme assim a pessoa vai conseguir assimilar e aprender. Se não, deixa, né? A gente tem que desmistificar essa coisa de preconceito linguístico, tá? Não deve ter. E você, por exemplo, algum apelido, alguma expressão que sua família usa que comumente não se usa em outro lugar, deixa, né? Vocês usam essa expressão entre vocês, então não tem por que mudar. Não é porque você estudou que você vai se achar melhor do que o outro, e acaba até sendo uma ignorância, né? Você não compreender o outro por isso, tá bom? Então, seguindo. Então o que eu já adiantei, né, que uma variedade é melhor que a outra. Então você já tem ideia que não, né, uma variedade não é melhor que a outra, são apenas variedades, são apenas diferenças. Assim como hoje, né, tá tão em voga, e graças a Deus, né, tá em evidência, nós temos tolerância e compreender diferença, né, entre gêneros, entre cor, né, entre raça, na língua também. Na língua portuguesa a gente tem que ter essa noção de que existem sim diferenças, tá? Então não tem uma variedade melhor que a outra, tá? Olha, podemos dizer que o português, né, são muitos, né, as formas do português são muitas, e que todas as suas variedades servem às finalidades para as quais existem, né? Então realmente, se tem variedade de língua é porque cada uma serve para uma finalidade. Se não servisse, não tinha essa variedade, né? Determinar a norma padrão de uma língua não significa definir uma variedade como a mais correta. Então, repetir, determinar a norma padrão de uma língua não significa definir uma variedade como a mais correta, mais completa e mais bonita, ou mais dotada de certa qualidade específica.
Trata-se, na verdade, de adotar uma convenção a fim de instituir, repetir aqui, a fim de instituir e fixar um modo mais estável de se produzirem textos que possam perdurar por um período mais longo. Visto que o português que a gente falou hoje vai ser muito diferente do português que vai ser falado há vários e vários outros anos ou séculos, né, se ainda assim existir terra, vai ser diferente. Um exemplo foi nós, né, que estudamos o trovadorismo, que a gente viu aquele galego português, que depois veio para o português de Portugal, e que hoje é a nossa língua portuguesa. Conforme os séculos foram passando, a língua, ela não é estável, então ela foi modificando. E hoje é esse português que nós estamos aqui lendo, falando e ouvindo, né, muda. E eu até expliquei também na aula e vou falar aqui pra vocês novamente. Não é porque a norma padrão, né, porque ela é considerada padrão e ela é estabelecida como a que tem que ser falada, né, que é estabelecida como a correta, né, entre aspas, não significa que ela é mais bonita, mais dotada de qualidade do que as outras. Na verdade, tem sim a necessidade de definir um padrão para as coisas. Eu dei um exemplo lá, né, perguntei para os meninos na aula. Por exemplo, você, né, aluno aí, vamos imaginar, né, hipoteticamente você se forma para direito, então você vai fazer uma petição ou ler, né, um auto ali judicial e que vem do estado do sul ou do nordeste, o que for, né. Imaginem se não haver a norma padrão. O que vai acontecer, né, se não existisse essa norma padrão? Se cada um escrevesse conforme é o seu regionalismo ali, como fala ali na sua cidade, no seu estado. Você iria pegar esse documento, você aqui no Goiás, né, você é um juiz, um advogado, um promotor, um delegado, você pega aquele documento e você vai ter muita dificuldade de saber o que está escrito. Por mais que seja a língua portuguesa do Brasil, né, não vai ser outro idioma, mas vai estar permeada, vai estar cheio de palavras, de expressões regionalistas, que você terá dificuldade de saber porque você não tem acesso a essa língua, entende? Então tinha que ter um dicionário para tudo, tinha que ter um dicionário do Nordeste, um dicionário do Norte, um dicionário lá do Sul, um dicionário do Mato Grosso, um dicionário do Goiás, né, para todo mundo ali ter, como se diz, condições de saber o que está falando. Não é que também não seria totalmente impossível ler um documento, mas iria ter vários empecilhos. Então a norma padrão nos ajuda nisso. Se todo mundo, né, do Brasil, né, graças a Deus hoje nós temos a norma padrão, né, nós temos ela de muito tempo, mas se todo mundo segue essa norma padrão, não importa se o documento está vindo de Santa Catarina, se o documento está vindo do Pará, se o documento está vindo do Amazonas, né, não importa, se está vindo aqui para Goiás, se você está recebendo ele por e-mail, você vai ter acesso a um tipo de língua que tentou homogeneizar ali o máximo, né? Que está conforme a norma padrão. Então, se você a conhece, você tem condições suficientes para ler e saber. Então é isso. E você vai ver mesmo, não sei se você já teve a oportunidade de viajar bastante, né? De ir para outro estado, mas creio que você terá muita oportunidade, se Deus quiser. Quando você for para outro estado, viajar mesmo por turismo, você vai conversar com algum nativo, vai pedir algum prato que não é usual aqui da nossa região. Você vai escutar expressões e palavras que você vai falar assim, o que a pessoa está falando mesmo? É isso? Você quer dizer isso dessa comida? Nossa, eu não sabia que se chamava desse nome, né? Igual a macaxeira, a mandioca, né? O aipim. Cada região tem um nome. Então, é isso. A verdade é isso. E a norma padrão está aí para nos ajudar a instituir, né, uma língua aí que dê para todo mundo se orientar por ela. Mas não significa que as outras linguagens, né, outro tipo de língua que não vem da norma padrão, seja aí totalmente marginalizado, né, que seja uma língua que não preste. Não é isso, tá? O estabelecimento dessa convenção, sem dúvida, envolve relações de prestígio, poder e classe social. Consequentemente, gente, isso aqui tudo envolve poder econômico, classe social privilegiada, né, relação de prestígio. Todo mundo que está lá no topo, vamos dizer assim, né, lá no poderio da classe econômica no topo, ele vai ter o quê? O domínio da norma padrão. Que realmente, a norma padrão, ela é instituída sim para ambientes, para pessoas mais estudadas, tá? Não, e sim, consequentemente, as pessoas que, né, não possuem tanto estudo e, consequentemente, né, não tem esse estudo e não tem vamos dizer assim, uma vida, né,
tão privilegiada economicamente, socialmente, não tem muito acesso a essa norma padrão, né? Isso é visível pra gente. Se vocês observarem, vocês vão ver isso, tá? Então tenham isso em mente. O que é variedade linguística, tá? O porquê, né? Se um é melhor que a outra, você já tem noção que não, tá? Que tem sim o porquê de ter norma padrão e tem sim o porquê de haver tantas diferenças de língua no nosso país. E no nosso país, gente, porque a gente tá falando da língua portuguesa brasileira, né? Não significa que é só no Brasil que tem essa variedade. Nos outros países também há variedades linguísticas, tá bom? Não é só o nosso caso específico, tá? E na próxima aula a gente vai ver sobre tipos de variação. A gente vai ver um por um, tá bom? E fiquei pra vocês, tá? Muita gente acha, nossa, o português brasileiro, pô, fala errado demais. Fala muito diferente. Acontece com qualquer língua, viu, meninos? Alguém dos Estados Unidos estuda o português lá bonitinho, conforme a norma padrão. Pensa aí, nossa, eu sei tudo de português, né? Nossa, eu vou pro Brasil, vou dar conta de falar. Ele vai chegar aqui, pensa, ele vê você conversando formalmente com alguém. E até eu também que converso até muito rápido, a gente acaba engolindo algumas letrinhas, emendando uma palavra na outra, porque a língua, a falada, né, ela não é projetada, ela não é, assim, vamos dizer, toda pensada mimeticamente para falar, ela é espontânea, né? Então a pessoa vai ter muita dificuldade de, vamos dizer assim, ligar a norma padrão com a norma não padrão, com a linguagem coloquial. E assim também no nosso. Por exemplo, nós vamos aprender o inglês, agora eu vou lá, né, pros States, vou falar fluentemente, vou conversar, vou me dar muito bem. Chegando lá, até expressões mesmo, né, good morning, how are you? Eles nem usam tanto essas expressões que a gente acostuma falar em início de saudações, eles usam outras expressões já, né? Porque vai mudando a língua também. Com eles é da mesma forma. E eles também vão falando rápido. Muitas palavras emendam uma na outra. Alguma letrinha ali, né? Vamos dizer, ela some ali, né? No meio da fala. E você também vai ficar perdidinho até você acostumar com a linguagem mesmo falada. Então não é situação só do Brasil, tá? Tenham isso noção. A língua é viva. Vocês têm que ter noção disso, tá? Então até a próxima. E na próxima aula, então, que a gente já compreendeu o que é variação linguística, por que existe, né, norma padrão, na próxima aula a gente vai, então, entender, conhecer esses tipos de variação, tá? Muito obrigado pela atenção e até mais.